Hoje estamos iniciando o segundo módulo, ou segunda unidade do curso. Essa é a nossa terceira aula, porque o primeiro módulo nós desdobramos em duas aulas para que não ficasse muito longa a aula, ou não tivéssemos que passar muito rapidamente por cima dos conteúdos. Também o módulo 2, ou segunda unidade, nós decidimos desdobrar. Então, nós estamos passando conteúdos menores do que havíamos planejados como módulo inteiro, e estamos duplicando o número de aulas para possivelmente fazê-las no intervalo de tempo menor, ou mantendo a periodicidade mensal conforme o feedback que nós recebemos. Bem, essa terceira aula, versando sobre o segundo módulo trata do conhecimento científico, filosófico e teológico da teologia cristã, que já vínhamos tratando no primeiro módulo, só que agora vamos começar a nos aproximar da ideia de como a ciência e a filosofia se relacionam com o cristianismo, nas diferentes perspectivas. Existe um relacionamento que pressupõe um conflito, existe um relacionamento que considera que há uma independência entre os dois conhecimentos, existe um entendimento de que eles podem ser complementares, ou até que um pode fundamentar o outro. Então, vamos nos ater, principalmente hoje, no entendimento de que sejam conflitivos os relacionamentos entre ciência e cristianismo, ou entre filosofia e cristianismo. E por isso nós temos enfatizado muito e repetido qual é o objeto e qual é a metodologia de cada um desses tipos de conhecimento. E por que isso? Às vezes, os alunos de primeiro semestre, que é onde estavam as disciplinas básicas, não entendiam bem qual era o interesse em coisas assim tanto abstratas, né? E, professor, qual é a utilidade prática disso? Então, vamos adiantando logo que nós queremos saber como é a relação entre ciência e cristianismo. Nós temos que levar em conta qual é o objeto de cada um dos dois. Lembrando que o objeto, na linguagem da metodologia científica ou da filosofia da ciência, é a coisa que aquela disciplina estuda. Coisa que é estudada, nós estamos chamando aqui de objeto. E por que estamos falando muito nisso? Porque quando é que há conflito? Quando dois conhecimentos discutem o mesmo objeto. Quando dois conhecimentos tratam de objetos diferentes, fica mais difícil falar em conflito, né? É possível até que, e algumas pessoas acham que seja impossível na prática haver, ou na prática não, seja impossível teoricamente haver esse conflito, embora na prática ele exista. É interessante como coisas teoricamente impossíveis acontecem na prática. Tem um pensador italiano que, escrevendo sobre duas correntes políticas, analisando a posição de cada uma delas, quanto à liberdade, quanto à segurança jurídica, quanto a cada um dos pontos que se discute em ciência política, e mostrou que as duas correntes não separavam as pessoas, porque em ambas existiam todos aqueles pensamentos, ou vários daqueles pensamentos existiam em ambas as correntes, embora com alguma concepção diferente acerca daquilo. Depois de mostrar que as duas correntes não separavam teoricamente, não pode-se dizer que uma corrente defendia a igualdade e outra a liberdade. Ele mostra que, dependendo da concepção de liberdade, ambas defendiam. Ou que uma corrente defendia o bem-estar, dependendo de como se pretendia construir esse bem-estar, ambas defendiam o bem-estar. Depois de mostrar que não havia como fazer essa diferença, ele diz, mas na prática existe, né? Porque, de fato, existem grupos políticos que se identificam com um rótulo ou outro. Então, isso também acontece aqui no campo da filosofia, da ciência, da teoria do conhecimento e das doutrinas científicas, filosóficas e teológicas. Porque, do ponto de vista teórico, nós podíamos dizer é impossível haver um conflito entre dois conhecimentos que tratam de objetos diferentes. E poderíamos ainda dizer é impossível haver um conflito se, além dos dois conhecimentos em discussão tratarem de objetos diferentes, ou seja, estudarem ou se referirem a coisas diferentes, eles procuram construir ou expressar algum conhecimento através de métodos diferentes. Mais ou menos como alguém que está ensinando arte culinária e quer explicar como se faz, ou quer prescrever como se faz uma boa feijoada, e alguém que está ensinando música e quer ensinar alguma coisa sobre a harmonia da música. E dizer que os dois estão em conflito, ou podem entrar em conflito. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou citando, eu não conheço que isso exista na prática. Mas no campo em que nós estamos tratando, de conflito entre religião e ciência, embora a corrente que diz que são conhecimentos autônomos e independentes mostre, através da diferença de método e de objeto,
que eles são independentes e que não tem como se conflitar, na prática tem os conflitos que a gente conhece, não é? Bom, então, feitas essas considerações, vamos lembrar que quais são esses objetos, não é? Então, qual é mesmo o objeto da ciência? E aí nós dizíamos aqui, nas aulas anteriores, que a ciência estuda tanto as formas e as estruturas do objeto, da coisa que ela estuda, como as dinâmicas desses objetos. E lembrávamos que, digamos, a anatomia estuda formas, a fisiologia estuda dinâmicas. Isso no campo da biologia. No campo das ciências humanas, você pode dizer que um certo tipo de sociologia estuda as formas de organização social. Outro tipo de sociologia, ou uma outra metodologia das ciências sociais, estuda as dinâmicas da história, como a sociedade se transforma, né? Então, as ciências estudam, tanto as ciências da natureza como as ciências humanas, estudam formas e dinâmicas. Quando as ciências da natureza estudam dinâmicas, elas expressam sistemas sincrônicos. Sincronismos são funcionamentos que se repetem dentro de um padrão, e elas expressam o entendimento dessas dinâmicas reunindo objetos, reunindo condições em que se dá essa dinâmica e reunindo os fatores que atuam sobre essa dinâmica. Então, no conjunto de fatores e circunstâncias, se você tiver sempre um resultado, necessariamente vai ter um resultado esperado, aí você tem uma lei em sentido científico. E aí o exemplo mais claro disso, e nós temos dado aqui sempre exemplos das ciências do ensino que hoje chama de fundamental, no meu tempo se chamava científico, e às vezes até eu dou exemplo de ciências do fundamental, né? Não só do ensino médio. Então nós temos um exemplo claro disso na física, mais precisamente no campo da mecânica, com as leis do Newton. Então ali ele descreve dinâmicas. Quando ele diz que uma força interage com as massas, produzindo aceleração, ele está descrevendo uma dinâmica que se repete sempre. Quais são os fatores? Força e massa. E qual é o resultado? Aceleração. Quando ele diz que ação provoca reação, quais são os fatores? Uma força ou uma ação incidindo sobre alguma coisa, e essa alguma coisa que sofreu a ação dessa força reage com a mesma intensidade no sentido contrário. Bom, isso é uma dinâmica que se repete e dá sempre o mesmo resultado. Então, é um campo muito seguro das ciências, o campo das leis, que é o campo da sincronia. Também é muito seguro o conhecimento da ciência que trata de formas observáveis direto ou indiretamente, porque aí é mera constatação. E aí pode-se falar em uma ciência que nem é tão dinâmica assim, né? As leis de Newton estão aí desde o século XVII. A geometria euclidiana está aí desde antes de Cristo, porque trata de formas. Outra coisa são as ciências humanas, quando elas seguem pela trilha da ciência compreensiva. Compreensiva não é porque seja tolerante ou, para usar a linguagem popular, passe a mão na cabeça. Elas são compreensivas porque procuram compreender a ação finalista, ou seja, qual é a intenção do sujeito da ação. Sim, porque nas ciências da natureza não tem sujeito. As leis do Newton não têm sujeito. Tem uma força, tem uma ação, tem uma reação, mas isso não tem ação finalista, não tem significado. Ou na química, a reação entre dois reagentes produzindo um resultado não tem uma ação finalista por parte dos agentes, dos reagentes. Não tem um significado. O reagente A não reage com o reagente B com a intenção de dar o resultado C. Ele reage, não tem intenção na história. É uma coisa que não denota a ação de um sujeito. Mas nas ciências humanas é sujeito. É quem decide, é quem pratica a ação. E a ação consciente. Ou sofre a ação em razão de ser o que é ou está na situação em que está. Assim é que o Weber, que é um grande nome da sociologia compreensiva, diz que se um ciclista atropelar um pedestre e o ciclista não teve intenção de atropelar, então aquele atropelamento não tinha nenhum significado para ele. E a vítima do atropelamento também não teve intenção de ser atropelado. Portanto, aquele atropelamento não teve nenhum significado para ele. Weber vai dizer que esse é um fenômeno social. Não é do interesse da sociologia, porque não tem significado para os sujeitos da ação. Então, temos já uma outra percepção de ciência. E aí passamos a enfrentar o que dizíamos.
anteriormente que existem aquelas duas concepções sobre método científico. Uma que fala de um método só. Toda ciência, seja humana, seja da natureza, ela tem que se basear em evidência que seja e encontrar respostas que sejam falseáveis. E se passar no falseamento, ela vai estar validada transitoriamente, porque no próximo falseamento ela pode não passar. Bom, mas tem uma outra corrente que diz, bem, isso aí vale lá para ciências da natureza, mas nas ciências humanas tem uma diferença, porque agora tem a intenção dos sujeitos. Como na física, na biologia, na química, não tem intenção dos fatores, na ação humana tem a intenção dos fatores, tem um significado. Não é? Mesmo que não seja a ação, tem um significado. Não seja a intenção, tem um significado. E tem responsabilidade. Bom, já no objeto do cristianismo, nós temos o que o cristianismo estuda. Né? A teologia cristã estuda o quê? Deus, a criação, o homem destacadamente dentro da criação, ou paralelamente ao restante, às outras, as outras partes da criação. E a relação, especialmente a relação entre o Criador e a criatura. Bom, e aí você pode acrescentar com um plano de salvação a criatura que se separou dele. Não estamos aí falando do estudo de formas, não estamos aí falando de estudo de dinâmicas, não estamos aí falando de sincronismos, nem mesmo de diacronismos. Ah, mas está. E aí surge o conflito. Porque vocês têm uma cosmogonia. O que é uma cosmogonia? É uma explicação não científica da origem do cosmos, uma explicação do campo da teologia ou da revelação das religiões do livro, e o cristianismo é uma delas. Bem, então, tem uma cosmogonia cristã que é diferente da cosmologia, que é a explicação científica do cosmos. Só que o objetivo do cristianismo não é explicar a dinâmica do cosmos, nem é explicar as estruturas do cosmos, ou a estrutura atômica, ou a estrutura molecular, ou as dinâmicas planetárias. Não. Então, o que é essa cosmologia que não está explicando o cosmos? Ela está só dizendo que é uma relação entre o cosmos e Deus, e é uma relação entre Criador e criatura. Está estudando uma relação do cosmos com um ser que a ciência não estuda. A ciência não estuda Deus, porque a ciência não estuda o sobrenatural. O cristianismo trata do cosmos do ponto de vista da relação desse cosmos com o Criador. A ciência não trata disso. O conflito que aparece aí é muito mais um equívoco, algum propósito. Bom, mas estávamos também mencionando nessa unidade a relação entre a filosofia e o cristianismo. E aí temos que voltar para o objeto e o método. As ciências têm métodos diferentes, não só do ponto de vista do monismo metodológico, querendo saber apenas do falseamento e da validade, e transitória, porque eu disse há pouco, aquilo que foi aprovado, aquele que foi uma tese considerada válida, no próximo falseamento ela pode não passar. Mas tem uma outra diferença também. Né? A gente pode considerar que existem ciências prescritivas que dizem como deve ser, e ciências descritivas. As ciências prescritivas, que dizem como as coisas devem ser, não fazem parte das ciências da natureza. Ciências da natureza não dizem que, quando Newton descreveu a gravidade e diz que a matéria na razão direta das suas quantidades e na distância elevada ao quadrado e invertido, ele não estava dizendo que deve ser assim. Ele não estava tratando do dever ser. Ele estava dizendo que é assim. Ele estava fazendo uma ciência descritiva. Né? O Gregório Mendel também, com as leis da genética, ele estava dizendo como são as leis da genética, duas leis da genética que ele anunciou. Né? E eu não vou ficar descrevendo aqui para a gente não ter um desvio. Ficar descrevendo ciência aqui para a gente não entrar num desvio temático. Mas quero apenas dizer que são ciências descritivas. Bom, e as ciências humanas, ou sociais, ou históricas, ou da cultura? Bem, essas também não devem ser prescritivas, devem ser descritivas. Quando o antropólogo descreve a cultura de um povo, ele não está dizendo como é que aquele povo deve viver aqueles ritos ou aquelas práticas culturais. Ele está descrevendo como elas são. A antropologia cultural, ela é descritiva. A antropologia física, mais ainda, que vai se aproximar até da anatomia e da fisiologia. Aí a sociologia, também a sociologia deve ser descritiva. Ah, mas a gente sente muitas vezes, quando lê um tratado de sociologia ou assiste uma conferência ou uma aula, está dizendo como é que a sociedade deve ser. Porque se ele se propõe a apresentar uma teoria crítica, se ele está dizendo como ela não deveria ser, então ele está tratando do dever ser. Ele não está descrevendo. Só que se ele trata do dever ser,
ele saiu da ciência em sentido estrito. Porque eu acabei de dizer que conhecimento pode ser classificado mas o conhecimento prescritivo é aquele relacionado com a ética, com a filosofia moral, com o direito. A gramática normativa já está sendo objeto de severas críticas sobre ser normativa, porque a ideia de que a gramática deve também procurar descrever como o povo fala. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque também seria desvio temático, isso é uma coisa muito polêmica, mas vamos lembrar que se quem nos acompanha se filia à crítica da normatividade gramatical, tudo bem, não vou brigar com você por isso. Só vou dizer que existe uma concepção de gramática normativa para preservar a língua, porque por que o interesse pela gramática foi renovado com a modernidade? Porque ele existia na alta Idade Média, né? Em certos momentos da antiguidade, mas foi um tanto negligenciado. Mas como nós perdemos o latim, e foi uma grande perda, porque todos os sábios da Europa se reuniam e todo mundo se entendia falando latim. A falta que fez uma língua internacional, não digo nem universal, porque o Oriente e outras regiões do mundo não faziam parte do latim. Mas a falta que isso fez criou uma sensibilidade para moderar a dinâmica das línguas. Porque toda língua se transforma, tem uma certa dinâmica. Mas se a dinâmica for muito rápida, a língua se perde. Então, para evitar essa perda das línguas nacionais, é que se criou a gramática. E para evitar essa perda, ela tem que ser normativa. Bom, mas isso não é propriamente uma ciência. Isso é uma decisão política de fazer da observação de um conjunto de regras que facilitam a clareza de uma língua. Essa clareza é necessária para os contratos, essa clareza é necessária para as leis. Quem é a favor da gramática, como o povo fala, na hora de assinar um contrato comercial, não quer isso, não. Bom, outra normatividade, outro conhecimento normativo é o do direito. E também existem correntes, tudo é polêmico nas ciências humanas e tal, e corrente do chamado direito achado na rua, né? Que acha que o direito é para ser dinâmico também e tal, e que o juiz não é para ser escravo da lei, é para ser um agente da justiça. Né? O agente da justiça faz o que a cabeça dele subjetivamente entende que é o direito, que é o certo. Isso está dando uma confusão danada, né? E traz uma insegurança jurídica danada. Então, existem conhecimentos que devem ser normativos. Mas as ciências sociais não são normativas. É normativa, mas moral não se confunde com sociologia. Aquele sociólogo que fala em nome da crítica da sociedade, ele está normatividade com sociologia. Você está misturando normatividade, está saindo do campo da sociologia para o campo da moral ou da ética, por mais que ele critique a moral. Ele critica a moral da sociedade, mas ele está querendo uma outra moral que serve de fundamento para uma proposta de sociedade que ele faz. Né? Bom, então, o que é que o cristianismo trata? Tem por objeto? Tem por objeto, como dizíamos há pouco, a relação entre criatura e criador. E essa relação envolve uma certa normatividade para essa relação. O cristianismo chega e diz que a relação entre criatura e criador passou por uma perda ou por uma crise, que foi a queda, o chamado pecado original, implica num rompimento de relações entre criatura e criador, porque a criatura disse, olha, eu não quero mais seguir o que o criador está dizendo que é o certo ou o errado. Eu vou comer do fruto da ciência do bem e do mal, e eu mesmo vou dizer, meus olhos vão se abrir, e eu mesmo vou dizer o que é o certo e errado. Então, estava rompendo relações. Eu já citei anteriormente aqui em outras aulas que é como uma criança que diz, vou sair da casa do papai porque não quero obedecer o papai e vou viver na rua. Né? Então, rompeu relações e sofre consequências por isso. E o cristianismo é uma proposta de reconciliação. E essa reconciliação é proposta em condições dadas. Qual é a condição? A condição é aceitar o mediador que foi posto para reatar essas relações, para reconciliar, para promover a reconciliação. Mas esse mediador tem que ser aceito como senhor de quem quer se reconciliar com o Criador. E o Criador é o ungido, para o grego, Cristo, ou para o hebraico, Messias. Então, o Cristo, ou Messias, é preciso que ele seja aceito por quem quer se reconciliar com o Criador. E aceito. Como é essa aceitação? Bom, eu aceito. Eu entrego a ele o senhorio da minha vida. Por isso é que eu chamo de senhor, é o meu senhor, porque eu vou segui-lo. O cristianismo é isso. As ciências humanas sociais não tratam da relação entre Deus e os homens. Não tratam desse assunto. Então o certo mesmo é que o cristianismo e a ciência e a filosofia são independentes. Não se complementam, nem se fundamentam, nem se antagonizam, porque são independentes e separados. Até certo ponto, né? Porque, é claro, que existem aquelas interpretações que confundem as coisas. No campo
das ciências da natureza. Tem a discussão sobre a cosmogonia, né? A cosmogonia diz que Deus criou o mundo, mas a ciência diz que o mundo começou com uma explosão, um Big Bang, ou outras teorias que tem por aí, né? Tem a teoria das cordas, tem a teoria das bolhas e tal. Eu não vou entrar nesse campo, porque essa física aí eu não sei, né? Teoria das bolhas, das cordas, eu não quero fazer o papel do homem que falava javanês, né? E no dia que apareceu lá o marinheiro javanês, ele sumiu. Num conto da literatura brasileira. Então, mas o fato é que existem essas interpretações. Então, o conflito não é basicamente de ciência com cristianismo, de filosofia com cristianismo. O conflito é de interpretações. Então tem isso. Eu ouvi certa vez uma moça, quando alguém, ela era neófita, né? Os meninos chamavam bicho, né? Quem estava no primeiro semestre era bicho. Ficou admirada porque alguém falou, numa das interpretações de um pensador muito festejado no campus universitário, né? Era aquele pensador para quem todo mundo queimava incenso, né? Todo mundo se quedava genuflexo para ele. E aí, ela, quando soube que existiam diferentes correntes de interpretação daquele grande ator, que o ismo, a doutrina daquele autor não era unívoca, tinha vários ismos daquela corrente, várias tendências. Aí ela disse: é como a Bíblia? Aquela menina pensava que só na Bíblia tem interpretações diferentes, né? E tinha passado pelo ensino médio. Eu acho que ela faltou as aulas de literatura, porque o professor de literatura deve ter ensinado para ela a interpretação de texto, porque deve ter dito que todo texto é suscetível de interpretações diferentes, não é só a Bíblia, né? Então, é claro que aí nós já estaríamos entrando na área dos pontos que são havidos como conflitantes. E sempre que você tem um texto grande, que trata de muitas coisas, ou que tem uma certa profundidade, então ocorrem aparentes contradições. No direito se fala muito nas antinomias. Antinomia é porque jurista geralmente é um tanto pedante e prefere usar a palavra antinomia em vez de usar a palavra contradição. Mas antinomias são contradições. E o que é uma contradição aparente no direito? É uma lei que diz uma coisa, outra que diz outra. E aí o jurista chega e faz o que se chama interpretação sistemática, integra as duas coisas e mostra que tem princípios lá na Constituição que harmonizam aquela aparente contradição. O chamado conflito entre a ciência e o cristianismo também é aparente, né? E aí, o que é mais frequente, né? São inúmeros os conflitos, e vamos aqui nos ater a alguns deles. Já vimos o conteúdo do texto que foi feito, que nós fizemos para essa unidade, e vamos agora às contradições aparentes aqui, né? Uma das alegações que os críticos fazem contra o cristianismo, geralmente por desconhecer os cristãos, quase que saía a palavra por ignorância, né? Mas a palavra ignorância, que, embora signifique só desconhecimento, ela passou a adquirir um significado pejorativo. Então, não vou usar ignorância, eu vou dizer mesmo por desconhecer a realidade. Quem diz, por exemplo, que cristianismo é coisa de ignorante, tem uma professora de uma certa instituição que, por ser cristã e por exercer liderança no meio cristão, passou a ser muito criticada nas redes sociais dos alunos de uma certa instituição, porque ela era cristã, casada e tinha filhos, e, portanto, certamente não era qualificada para ensinar num curso superior. E a ideia é que os cristãos são ignorantes. Então, eu juntei aqui um rol de cientistas e pensadores cristãos. Johannes Kepler era um grande nome até hoje no campo da astronomia e da física, né? Blaise Pascal, de 1623 a 1662, portanto, morreu relativamente moço, e era um grande nome no campo da hidrostática. E Newton. Geralmente, os manuais, os almanacs dizem que o maior gênio foi o italiano lá das artes, né? Então, não. Eu acho que o maior gênio foi o Newton. O Newton, ele botou a mão e esgotou o assunto. Ele esgotou a mecânica. E até hoje tem a mecânica relativista, tem a mecânica quântica, tem a mecânica não sei o que mais. Mas na hora que você vai fazer um programa espacial, você usa a física newtoniana, né? Então, o Da Vinci, o Da Vinci não terminou nada. O Newton terminou a mecânica, esgotou disso tudo, ele disse definitivamente. E no campo da ótica, geralmente no ensino médio a gente estuda a ótica só, a questão do foco, da imagem invertida, da visão antes do foco, depois do foco, mas a contribuição do Newton é muito forte nesse campo. E
E na matemática, quando precisou de cálculos matemáticos para continuar com a física, ele foi lá e criou os cálculos, né. E na prática também, não só nessas questões abstratas como leis científicas, quando ele foi dirigir a Casa da Moeda na Inglaterra, ele fez uma excelente administração da Casa da Moeda. Newton era um homem crente, e ele terminou se decidindo entre o cristianismo ou o judaísmo, eu não sei, mas ele vivia estudando esses 2 campos, e tem os escritos dele no museu em Israel, e ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Então era um crente. E Robert Boyle, né? Boyle, me desculpem a pronúncia aí. Ele era do século XVII também, e foi um grande nome no campo da química e da dinâmica dos gases. E Faraday, e é outro grande nome no campo do eletromagnetismo e da teoria do campo. O Gregório Mendel, que eu citei há pouco, e foi o pai da genética, com um regador, um caderno, um lápis e um jardim onde ele plantava, um espaço em que ele cultivava algumas plantas que davam flores brancas e flores vermelhas, e ele estudou a dinâmica da sucessão genética de uma geração para outra dessas plantas e a cor das flores, das ervilhas, e ele fez as 2 leis fundamentais da genética até hoje. Antes de conhecer genes, antes de conhecer código genético, antes de conhecer aquelas bases nitrogenadas de guanina, citosina, adenina, né? Mas ele sacou, porque anotava num caderninho com lápis e fazia umas contas simples de matemática, e, e era um homem crente, era um frade ou coisa assim, era ligado ao clero. Um contemporâneo nosso, Michael Behe, um grande historiador inglês. E no campo da bioquímica, Michael Behe, desculpe, eu confundi com outro Michael. E um grande geneticista e médico e matemático, Francis Collins, que foi o coordenador do programa que mapeou o genoma humano, também um homem crente, né? Bom, então vimos que a ciência é mais estável quando estuda sincronismos, que são as dinâmicas que se repetem. A diacronia já não é tão estável assim. Quem é que estuda diacronia? O historiador. Caiu o feudalismo e começa a modernidade. Muito bem, foi uma diacronia, foi uma mudança de padrão das relações. Mas essa é uma mudança constante que se repete uma vez que você reúne os fatores? Não. O fim da antiguidade clássica, com o escravismo clássico, e o começo da Idade Média, do feudalismo, também não. É outra fratura. Então, isso é uma diacronia, né? É uma mudança. Essas mudanças não são explicadas por meio de leis, porque elas não seguem padrões, né? Se não tem leis, tem um sociólogo que escreveu sobre metodologia também, Pedro Demo, que tem um livro, Metodologia das Ciências Sociais. Ele diz que as ciências sociais, que é o campo dele, não vão além da hipótese. Eu não seria tão severo, eu digo que elas vão até a tese. Elas constroem teses, mas elas não têm leis. Por que não têm leis? Porque tem sujeito na ação social. E o sujeito não tem uma dinâmica no comportamento. O comportamento do sujeito não se repete. Pode até se repetir, e muitas vezes se repete, o comportamento de um indivíduo. O Joãozinho se comporta sempre, mas esse comportamento do Joãozinho não se repete em todos os homens naquela condição. Se o Joãozinho estuda numa sala no 5º ano do fundamental, o comportamento dele não se repete nos outros alunos da mesma sala do 5º ano do fundamental. Então, mesmo quando a gente estabelece uma condição, não há uma dinâmica que não seja determinada pela ação voluntária do sujeito. Quanto à ação sem voluntária, tem umas discussões, talvez a gente tenha a oportunidade em outra aula de tratar disso, né, do que seja uma ação voluntária. Bem, e o cristianismo trata disso, trata de diacronia. Trata de diacronia porque fala da essência do ser, da metafísica, de quem é Deus e quem é a criatura humana. E a ciência não trata da metafísica, não trata do que é a coisa. Então a gente pode haver conflito da filosofia com o cristianismo. Pode, na metafísica. Então, quando nós dizemos que o homem tem uma natureza humana, e a Bíblia diz que tem, porque trata da metafísica, trata da essência do ser, do que a coisa é, nós podemos conflitar com uma filosofia, com uma antropologia filosófica, que diz que o homem não tem natureza, que o homem é construído todo socialmente, historicamente. E muita gente repete sem tem aquelas frases que as pessoas repetem sem pensar muito sobre elas, que diz, o homem é um animal, é um produto do meio, né? E certa vez eu vi um homem crente que repetia isso, que o homem é um produto do meio. E não tinha alcance, ele não conseguiu entender que produto não tem escolha. Produto é uma reação química do reagente A com o B dando C. Não foi uma escolha entre aqueles produtos A e B que desse produto C. Aquilo acontece sempre
naquelas condições dadas de temperatura, pressão, etc, né. E a ação humana não é assim, tem escolha, né. Ah, mas a escolha dentro dos limites, né. Até uma vez um colega que refuta a ideia de liberdade, dizia que um indivíduo que não tem braço, nem não tem nenhum dos braços, não poderia fazer uma certa coisa que ele citou, né. E aí eu tive que lembrar que ele não estava contestando a ação livre daquele indivíduo. Ele estava querendo discutir a onipotência daquele indivíduo. E o que ele estava querendo que o rapaz fizesse sem nenhum dos 2 braços era onipotência, né. Mas aquele indivíduo que não tinha nenhum dos 2 braços pôde, por escolha, entrar no mar e aprender a nadar e nadar no mar, né. Que foi a respeito dessa história do homem que não tinha braço e nadava no mar que surgiu esse diálogo. Bem, então, aí pode haver um campo, mas pode haver um conflito, mas a antropologia filosófica é filosofia, não é ciência. Não é antropologia cultural nem antropologia física, é filosófica, né. Bom, então, um acontecimento que ou um detalhe que é preciso levar-se em conta quando se fala em conflito com ciência ou com filosofia é, bem, em nome da ciência ou em nome da filosofia, o livro que você está lendo diz isso. Ou você ouve um conferencista ou alguém se pronunciando nos meios de comunicação, televisão, nas redes sociais, ou na sala de aula, um professor, e diz o que é ciência. Quem é que fala em nome da ciência? Certamente você vai ouvir rapidamente a resposta. Quem fala em nome da ciência é a comunidade científica. Mas quem é que fala pela comunidade científica? A comunidade científica é homogênea, diz a mesma coisa sempre, diz sobre algumas coisas. Você não vai encontrar muita contradição dentro da comunidade científica sobre geometria, principalmente se você definir. Não, não é qualquer geometria, é geometria euclidiana. Aí não tem confusão, né? Ou determinadas coisas na matemática. Ah, e como é que você faz um cálculo? Ficando sempre dentro dos limites do ensino médio ou fundamental. Como é que você calcula uma progressão geométrica, uma progressão aritmética, ou logaritmo? Não tem muita discussão. Mas essas coisas não estão tratando de objeto material. A matemática trata de números que têm uma existência abstrata. Então, aí, coisa pacífica. Mas quando a ciência trata de objeto material, e não só de abstração, aí o bicho pega, né? Aí começam a surgir os conflitos. Mesmo nesse campo, tem coisas muito estáveis. Há pouco eu mencionava a mecânica newtoniana como estável e pacífica, não tem discussão dentro da mecânica newtoniana. Mas é um campo de ciência estável. Mas quando você avança para uma área mais complexa, aí não é pacífico o entendimento sobre a origem do universo, nem no meio dos astrofísicos. Aí não é pacífico o entendimento sobre física quântica, né? Além você pode até dizer que não há tanto conflito, mas existem lacunas. A física quântica tem algumas lacunas aí, né? Bom, então, o que é preciso levar em conta? É que a ciência pode ser tem uma poesia do século XIX que diz que a vida é um manso lago azul, às vezes mar fremente. Então, a ciência é um manso lago azul. Na física newtoniana, ou naqueles conhecimentos, é polêmico dizer que são ciências, porque a escola do racionalismo crítico diz que ciência tem que ter objeto material. Aí, para a escola do racionalismo crítico, a ciência, a matemática não é ciência. Aí tem uma briga danada se o que ela é, então, se é uma linguagem, se é uma lógica formal, ou o que é. Mas tem essa briga sobre matemática ser ciência ou não, porque não tem objeto material. Então, mas quando tem objeto material, aí a margem de erro, mesmo que não haja uma polêmica sobre as fórmulas matemáticas, mas a matemática aplicada vai ter erro de contagem, vai ter erro de medição nas balanças, vai ter erros de registros. Então, não tem a exatidão, ou não tem a perfeição do estudo de objetos abstratos, né? E o cristianismo trata de um objeto que não é abstrato, porque tem existência própria, mas também não é material, porque estuda Deus, estuda as relações do Criador com a criatura, o que implica no estudo de alguns aspectos do Criador, que o Criador não se revelou inteiramente, nós não sabemos, nem temos a pretensão de saber tudo sobre Deus, mas apenas do que foi revelado. E não é com base nem na tradição empírica da observação, nem da tradição racionalista, da lógica. É com base na fé. E a fé é a esperança das coisas que não se viram, está lá no Novo Testamento. Se é a esperança das coisas que não se viram, então não é o empirismo que é a base. Ah, mas é o empirismo porque tem os testemunhos. Tem muitos testemunhos aí de cura e de outras coisas. Tem.
e não vamos recusá-los. Mas eles não são susceptíveis de repetição. Ah, você orou e a pessoa se curou, mas você não garante que da próxima vez, numa doença igual àquela, você vai orar e a pessoa vai se curar de novo, porque depende da soberania de Deus. E não vale a desculpa de dizer, porque a pessoa não teve fé. Eu orei por ela, ela não teve fé. Não é bem assim. Porque o general Assírio não teve fé. O profeta mandou ele tomar banho no Rio Jordão, e ele tomou banho no Rio Jordão. Nem queria tomar, porque não tinha fé, e ficou bom. Então, o cumprimento de uma profecia autêntica e verdadeira não depende da fé da pessoa a quem ela se dirige. Então, tem estudos sobre orações e curas ou melhoras de dores. Mas para fazer isso, houve tentativa de fazer pesquisa randomizada, que é uma pesquisa que você controla os fatores, e controlando os fatores e as circunstâncias, você pega um grupo de doentes e bota interno numa condição, aqueles doentes têm a mesma condição patológica e fisiológica muito semelhante, e vamos orar por eles. E outros pacientes, na mesma situação desse aqui, internos numa condição semelhante, não vamos orar por eles. E aí, em alguns casos, disseram, houve diferença. Houve uma resposta diferente aqui, o índice de curas aqui foi melhor do que ali, tantos por cento. Mas vamos fazer de novo, aí o resultado já é diferente. Vai ter também pessoas que vão se curar e vão melhorar, mas não vão ser as mesmas porcentagens. E também a gente não controla os fatores. Porque você diz, bem, vamos orar por esse conflito, por esse grupo aqui. Mas você não sabe se tem alguém que está furando o pacto e está orando pelo outro grupo. Alguém que não faz parte da pesquisa e está orando pelo outro grupo também. Né? Os testemunhos que nós damos das respostas de Deus às nossas orações não são observações empíricas, porque não são experimentos replicáveis, ou seja, que você possa repetir. Então, o fundamento não é empírico. Então o fundamento é lógico. Então é racionalismo. Então nós somos racionalistas. Porque é lógico que você ora e uma coisa acontece que, estatisticamente, isso não era para acontecer. Você ora em outra situação e tem um resultado que, estatisticamente, também não corresponde ao que aconteceu. É um ponto fora da curva, como se costuma dizer, e de novo e de novo. Então, você diz, olha, tantas vezes isso aconteceu na minha experiência, e isso só pode ser resposta de oração. Tá certo. Mas, como não é replicável, eu estou perdido numa cidade grande, estranha, minha gasolina está acabando e eu não tenho um telefone de ninguém, não vejo onde abastecer, e um engarrafamento no trânsito, e dá uma pane seca no meio do engarrafamento do trânsito de uma cidade grande onde você não conhece ninguém. E se vai colocar teu carro, vai ser um problema grande. Você começa a orar, para um motoqueiro do teu lado e te conduz até onde você pode se orientar. E chega lá, volta e só dá com a mão para você. Você apenas pediu uma informação a ele onde ele parou do seu lado. Isso é um ponto fora da curva. Isso não costuma acontecer numa cidade grande. Muito bem, foi uma vez. Outra vez você passa por uma situação também assim, vez e outra vez. E você diz, olha, as minhas orações têm sido respondidas. Eu concordo. Mas isso não é o caminho do racionalismo. Não é do empirismo nem do racionalismo, é o caminho da fé. Porque eu não posso dizer que eu vou sair para uma cidade grande e vou me perder no trânsito, é só eu orar e vem o motoqueiro me conduzir. Não é assim. Não é? Então, o fundamento de validade da ciência ou é a observação empírica para os empiristas, ou é a razão para o racionalismo, ou a razão tendo em vista os fatos para o racionalismo crítico do Popper, enquanto que para o cristianismo é a fé mesmo. Né? Bom, os conflitos são mais em torno do criacionismo, né? Conflitos práticos, objetivos. Né? As pessoas dizem um conflito entre criacionismo e evolucionismo. Calma, porque tem diferentes criacionismos. Uma coisa é um conflito entre o evolucionismo, e tem diferentes evolucionismos, entre o evolucionismo e um cristianismo literalista. Diz, não, Deus criou o mundo em 7 dias de 24 horas. Os 7 dias da Bíblia são dias de 24 horas. Aí o crítico, que invoca a ciência, vai dizer, olha, não tinha dia, porque não tinha sol e terra, e dia e noite é quando a terra gira e mostra uma face para o sol e outra para o lado contrário, então isso é uma crítica não ao cristianismo, mas ao criacionismo literalista. Né? Tem o cristianismo literal sem o literalismo. Diz, não, o Gênesis está certo, Deus criou o mundo, mas os dias não são necessariamente os dias de 24 horas. Né? Podem ser eras. E até alguns chamam, também falam de criacionismo de dia-era, porque se refere às eras. Né? E tem o criacionismo progressivo, que diz, não, Deus criou o mundo, mas progressivamente. Então, teve o período de formação da matéria, uma grande explosão, teve o período de formação das estrelas e dos planetas, teve o período
evolução da formação do planeta, período Cretácico, período Jurássico, período não sei o que mais, né? Então, e tem as teorias do chamado design inteligente. Dizem, olha, Deus criou o mundo, mas não é na base de uma interpretação literalista. O que interessa é o conteúdo. Deus criou. Sem Deus não haveria um mundo. E como é que ele criou? E essa discussão não é com o cristianismo. Essa discussão é uma discussão dentro da ciência. Então, a gente não discute isso invocando a Bíblia, porque se a gente vai invocar a Bíblia para quem não é crente, não tem nenhum valor. Então, a gente tem que discutir usando a ciência. E aí você diz, olha, vamos fazer uma crítica. Se está fazendo uma crítica do criacionismo, vamos fazer uma crítica do evolucionismo também. Aí você cita a segunda lei da termodinâmica, que diz, olha, a termodinâmica diz que a tendência da matéria e da energia é degradar-se. É do mais complexo para o mais simples. Então, uma panela quente tem mais energia térmica, mas a tendência dela é esfriar. E a tendência das estruturas e das organizações é a entropia, é a desordem. Então, você joga uma galinha morta, ela, assim que você matou, o organismo dela tem uma estrutura bem feita de organismos, de órgãos, organismos, células, mas ela vai apodrecer e aquilo tudo vai se desorganizar. A tendência é a entropia. Aí você me vem com uma teoria que diz que, sem a intervenção de nenhuma, você sai do átomo do carbono e chega no elefante. Você vai para uma complexidade maior e para um nível de energia maior, contrariando a segunda lei da termodinâmica. Aí se dá uma briga danada, porque é claro que eles se defendem também, mas não é fácil enfrentar esse argumento. Então se prepare para isso. Agora, você também pode citar outras críticas, como a crítica do Michael Birham, que é um professor de bioquímica da Universidade da Pensilvânia, que tem o livro A Caixa Preta de Darwin. E você vai dizer, olha, existem estruturas vivas tão complexas que não admitem uma simplificação de uma etapa anterior mais simples. Se ela fosse mais simples, ela não funcionava de jeito nenhum. Tem outros exemplos lá no livro do Michael Birham, mas eu gosto de citar a coagulação do sangue. Né? Quando você se fere, para parar de sangrar, é preciso se formar um coágulo e criar aquela casquinha. Né? E a formação desse coágulo envolve 16 fatores, se a memória não me engana. Se faltar um, não dá certo. Né? Por falta de um fator, o sujeito se torna hemofílico. Se ferir, ele não para mais de sangrar. Né? Por quê? O que é que isso tem a ver com a discussão? Uma etapa anterior da coagulação, do desenvolvimento da coagulação do sangue, se em vez de 15, 6 fatores, tivesse só 15, para ser mais simples, não funcionava. O Michael Birham senta o exemplo da ratoeira. Né? Então, as discussões do chamado conflito é muito mais equívoco de interpretação, do literalismo, sobretudo, e falta de conhecimento. Falta de conhecimento sobre os cristãos, pensar que somos ignorantes, quando está cheio de grandes cientistas e grandes filósofos cristãos. Embora você pouco, você veja. Se for dizer isso, tem muito. Aí a pessoa vai te dizer, não, aqui no campus dessa nossa universidade aqui, você vai contar nos dedos e tal, ou não tem nenhum no nosso curso. É possível. Né? Mas isso é em razão de todo um trabalho que foi feito, né? De aparelhamento. Mas nós então vimos algumas considerações que eu pretendo fechar dizendo que você pesquise e reflita sobre 6 pontos. Mutações aleatórias ao acaso. Esse evolucionismo vem do acaso, mutações ao acaso. Não é nenhuma dinâmica. Então já não dá para fazer lei, né? Porque não tem padrão. E outras coisas mais. Né? Quanto tempo levaria para, por acaso, você ter bilhões de mutações para sair do átomo do carbono e chegar numa baleia? Bom, adaptação ou sobrevivência do mais apto. Então, a sobrevivência dependendo de uma adaptação que torna aquele mutante que se adaptou, que se mudou, mais apto para viver naquele meio. Então, isso reflita sobre isso, porque tem aquelas discussões sobre a preguiça. A aptidão da preguiça é virar um moço predador. E outras aptidões do veado galheiro, com aqueles chifres muito grandes que engancham na vegetação e tal, não facilita muito a fuga dele diante dos predadores. Né? Tem aquela discussão da borboleta, que durante a Revolução Industrial, umas borboletas escuras que ficaram da mesma cor das paredes cobertas de fuligem da fumaça das fábricas. E elas teriam proliferado mais. Isso é perfeitamente possível, elas proliferarem mais, mas não criar uma espécie nova. Né? Tem a microevolução de uma bactéria que se adapta aos antibióticos e fica resistente aos antibióticos. Tem aí a supertuberculose, que não tem antibiótico que cure, tem a supergonorreia, Neisseria gonorreia, que não tem antibiótico que cure, ou precisa de grandes doses de antibiótico.
ou de novos antibióticos para combater, mas continua sendo a mesma espécie de bactéria. Então é microevolução. Mas mudar, sair de uma espécie para outra, nós não temos exemplos observáveis, né? E tem, eu já mencionei a segunda lei da termodinâmica, estude a segunda lei da termodinâmica e veja a discussão sobre isso. A teoria da complexidade irredutível, busquem isso aí na internet, vocês encontram essas discussões, e nas bibliotecas. E a teoria da sintonia fina, que diz que tem coisas no universo, quase tudo no universo, só funciona e só existe em proporções muito restritas, que sair daquela proporção um pouquinho não dá certo, né? Então, essa sintonia fina sugere uma inteligência criadora. Bem, e a discussão sobre as teorias da Terra Nova, porque tem algumas interpretações bíblicas que dizem que a Terra tem 6 mil anos, fazendo umas contas na Bíblia, né? E tem uma discussão sobre essa história da Terra Nova, e tem a teoria da Terra Antiga, que supera o literalismo e dá outras explicações para isso. Pesquisa, vamos enviar para quem eu tenho e-mail ou WhatsApp um texto de apoio, nós temos um texto de apoio sobre isso. Lembrando que se você der o seu gostei, se você compartilhar os nossos vídeos, e se você se comunicar conosco enviando perguntas ou comentários, a plataforma passa a divulgar mais o nosso canal, que não é monetizado, não vamos ganhar nada com isso. E lembrando que se você se inscrever no canal, também a plataforma passa a divulgar mais. Então, lembre-se dessas sugestões de estudo, reflita sobre isso. E nós faremos alguns comentários sobre as perguntas que chegarem até nós, ou fazendo a nossa própria reflexão sobre esses pontos que estamos propondo para estudo. Muito obrigado para os que permaneceram até aqui e até o nosso próximo encontro.